Antes de tudo, me diz uma coisa. De onde você está ouvindo isso? E que horas são aí? Aqui é sempre tempo de fechar os olhos e abrir os portais da imaginação. Então ajeita o travesseiro, apaga a luz e deixa o mundo medieval te oferecer uma viagem que ninguém te contou nos livros de história. Porque hoje você não vai dormir com contos de reis e castelos. Vai adormecer entre ervas proibidas, ungüentos perigosos e poções que faziam camponesas flutuarem sem sair do lugar. Sim, hoje você vai descobrir como era ficar chapado na Idade Média. Mas calma, não espere bares com luz neon nem festivais alternativos. A viagem aqui começa com raízes fervidas, sopros de fumaça de meimendro e termina, talvez, com um pacto com o além. E se isso tudo parece bizarro, espere só até ouvir falar das pomadas que as bruxas aplicavam, em lugares pouco ortodoxos. Já deixei sua curiosidade girando? Ótimo! Então já se inscreve, deixa o sino ativado, porque nos próximos minutos vamos atravessar florestas encantadas, igrejas cheias de fumaça e até enxames de abelhas alucinadas. E no final, você talvez nem saiba se está dormindo ou voando. Vamos começar? No vilarejo de Breglia, em algum canto esquecido da Europa do século XIII, uma senhora de cabelos tão grisalhos quanto o nevoeiro da manhã acende um fogo lento. Seu nome, ninguém sabe direito. Chamam-na apenas de a que vê demais. Ela corta folhas de beladona com precisão cirúrgica. Cada parte da planta tem um segredo e um risco, porque beladona, a bela senhora, pode tanto relaxar um músculo quanto parar um coração. Mas naquela noite, o objetivo não é matar, é voar. Ela prepara um chá escuro, quase negro, sopra 3 vezes e entrega à jovem que treme diante dela. Beba devagar, e quando começar a ouvir o que ninguém diz, não responda. A jovem obedece. Primeiro, o gosto amargo. Depois, o calor subindo pelo peito. Depois, o chão se afasta, mas seu corpo continua ali. Na Idade Média, o uso de ervas alucinógenas era mais comum do que se imagina. Não havia Netflix. Não havia antidepressivo. Havia mandrágora, meimendro, arruda, papoula e sonhos interrompidos por visões dançantes. Para os camponeses, essas substâncias eram remédio e entretenimento. Para as bruxas, eram portais. Para a igreja, bem, dependia do dia. Porque os mesmos monges que queimavam mulheres por bruxaria fumegavam incensos com propriedades psicotrópicas durante missas. Ironicamente sagrado, não? Na abadia de Montval, por exemplo, era comum que o incenso de resina de olíbano fosse misturado com pequenas lascas de meimendro seco. A fumaça subia espessa, perfumada, e os fiéis, ajoelhados, diziam ter visões de anjos. Mas ninguém questionava muito. Afinal, se a visão era divina, não podia ser veneno, certo? De volta a Breglia, a jovem agora dança no meio da mata. Sozinha. Ou não. Ela vê sombras com olhos dourados. Sente que suas mãos cresceram. Sente que pode flutuar. A senhora apenas observa. Já viu aquilo antes. Já foi aquilo antes. Na Idade Média, o conceito de ficar chapado não existia. Mas havia algo parecido. Entrar em êxtase. Para alguns, era a experiência do divino. Para outros, um erro da digestão. E para muitos, o efeito de substâncias escondidas em tinturas, ungüentos ou vinho alterado. Porque sim, até o vinho podia conter segredos. Bastava deixá-lo repousando com certas flores. Ou com certos insetos. Sim, isso mesmo, insetos. Alguns tipos de besouros, quando moídos, liberavam toxinas que, em doses mínimas, causavam euforia e sensações de calor intenso. Mas cuidado! A linha entre êxtase e envenenamento era tênue. Havia também o mel louco. Produzido por abelhas que se alimentavam de flores de rododendro, esse mel podia induzir alucinações,
vômitos e revelações místicas. Alguns viajantes orientais traziam pequenas quantidades, escondidas entre tecidos de especiarias. Os nobres adoravam, mas jamais admitiam publicamente. Já o povo fazia diferente. Na vila, diziam que bastava mastigar sementes de mandrágora ao entardecer e recitar uma oração invertida para ver o outro lado. Claro, o outro lado nunca era o mesmo para ninguém. Alguns viam santos, outros, seus próprios pecados com dentes afiados. E há os que nunca voltavam. Mas, era o preço da aventura. Já parou para pensar que nem toda viagem começa com um passo? Algumas começam com uma planta. E na Idade Média, muita gente andava longe, sem sair do lugar. Se você ainda está aqui, meio zonzo de curiosidade ou rindo no escuro, comente. A Idade Média viajava mais do que parece. E respira fundo. A próxima parte envolve pomadas, bruxas e lugares bem específicos do corpo. Está pronto? A brisa noturna entra pelas frestas do casebre, trazendo o silêncio antigo das florestas. Dentro, várias mulheres se reúnem ao redor de uma tigela escura. A mais velha, conhecida apenas como Marga, mergulha o dedo em uma pomada espessa, de cor parda. Retira uma pequena quantidade, do tamanho de uma ervilha, e oferece à jovem sentada ao seu lado. Aqui, um toque nos olhos, apenas um. Mas é seguro? Pergunta a outra, hesitante. Se você quer ver o céu sem voo, se quer ouvir cânticos de anjos dentro da mente, então sim, isso é seguro. O resto é bênção. Ela espalha a pomada delicadamente nas pálpebras. A sensação é leve, mas estranha. Como se várias asas pequenas estivessem se abrindo atrás das pálpebras. Pomadas voadoras eram substâncias aplicadas diretamente nos olhos ou lábios, geralmente feitas com mandrágora, beladona e até cinzas de flor seca, para induzir visões de voo. Alguns relatos dizem que essas mulheres riam sem saber por quê. Outros correram pelos campos, torcendo para voarem de verdade. Mas, claro, muitas voltaram com os olhos avermelhados ou com intensa dor de cabeça. No entanto, o risco era parte da experiência. Na Idade Média, onde o sexo era pecado, a sede de êxtase era sacrilégio. E essas pomadas, usadas discretamente, mergulhavam o corpo e a mente entre o profano e o divino. Em mosteiros remotos, monges experimentavam versões suaves dessas pomadas, em seus lábios, durante certos ritos sensoriais. Não se sabia se era pecado ou caminho, mas o silêncio era absoluto. Enquanto isso, em outras aldeias, circulavam receitas mais sutis. Um unguento aplicado na gengiva, feito de resina de pinheiro e mandrágora, que fazia a língua formigar e provocava risadas. Alguns diziam que o risos era do santo que passava por dentro. Outros chamavam de loucura. Nesse momento, a jovem que recebeu a pomada voadora fecha os olhos. Lábios relaxados, respiração profunda. Ela sente um calor que sobe da nuca, uma expansão nos ouvidos. E então o quarto some. Não há teto. Há só folhas cintilantes. O risco, o medo e a promessa se unem num instante. Quando ela abre os olhos, a pomada desapareceu, como um segredo que nunca existiu. As mulheres sorriem umas para outras. Há cumplicidade naquele sorriso, não por vaidade, mas por saber que o mundo não entenderia. No castelo de Montval havia rumores de uma igreja dos sonhos, onde os incensos alucinógenos eram soprados no rosto dos fiéis. Algodão embebido em aromas misturados com pó de beladona, para elevar a alma à divindade. Depois da missa, dizem que os monges anotavam em silêncio o que viram. Visões de luz, corredores infinitos, vozes ausentes pedindo perdão. Mas nada era publicado, porque tais experiências iam contra a lógica ortodoxa. Elas existiam,
mas eram sombras escondidas entre paredes de pedra. Em feiras, prostitutas vendiam pós que traziam risos. Havia pacotes finos, pó de rosa seca com um toque de cinza de nozes, vendidos por moedas pequenas. Consumidores tomavam com água ou com remendo de pano molhado sob a língua. Alguns retinham o riso por horas. Outros choravam pela perda de um filho que nunca tiveram. Histórias corridas pela madrugada. Mas de uma coisa ninguém falava. A mistura era corpo e memória. O êxtase era fragmentado e muitas vezes violento. No entanto, no final da noite, algumas mulheres conseguiam descansar sem sonhos. Como se o voo tivesse limpado a mente e o ritual, discreto, quase invisível, se tornava cura. Você já imaginou como um pequeno toque poderia te levar para outro lugar? Ou como um risinho, vindo do nada, poderia ser resultado de uma poção secreta? Se você ainda está acompanhando, com os olhos pesando e os pensamentos se abrindo como pétalas lentas, comente. O voo está só começando. E respire fundo, porque no próximo trecho falaremos de incensos alucinógenos, mel louco e até insetos que provocavam sonhos. A brisa noturna entra pelas frestas do casebre, trazendo o silêncio antigo das florestas. Dentro, várias mulheres se reúnem ao redor de uma tigela escura. A mais velha, conhecida apenas como Marga, mergulha o dedo em uma pomada espessa, de cor parda. Retira uma pequena quantidade, do tamanho de uma ervilha, e oferece à jovem sentada ao seu lado. Aqui, um toque nos olhos, apenas um. Mas é seguro? Pergunta a outra, hesitante. Se você quer ver o céu sem voo, se quer ouvir cânticos de anjos dentro da mente, então sim, isso é seguro. O resto é bênção. Ela espalha a pomada delicadamente nas pálpebras. A sensação é leve, mas estranha. Como se várias asas pequenas estivessem se abrindo atrás das pálpebras. Pomadas voadoras eram substâncias aplicadas diretamente nos olhos ou lábios, geralmente feitas com mandrágora, beladona e até cinzas de flor seca, para induzir visões de voo. Alguns relatos dizem que essas mulheres riam sem saber por quê. Outros correram pelos campos, torcendo para voarem de verdade. Mas, claro, muitas voltaram com os olhos avermelhados ou com intensa dor de cabeça. No entanto, o risco era parte da experiência. Na Idade Média, onde o sexo era pecado, a sede de êxtase era sacrilégio. E essas pomadas, usadas discretamente, mergulhavam o corpo e a mente entre o profano e o divino. Em mosteiros remotos, monges experimentavam versões suaves dessas pomadas, em seus lábios, durante certos ritos sensoriais. Não se sabia se era pecado ou caminho, mas o silêncio era absoluto. Enquanto isso, em outras aldeias, circulavam receitas mais sutis. Um unguento aplicado na gengiva, feito de resina de pinheiro e mandrágora, que fazia a língua formigar e provocava risadas. Alguns diziam que o risos era do santo que passava por dentro. Outros chamavam de loucura. Nesse momento, a jovem que recebeu a pomada voadora fecha os olhos. Lábios relaxados. Respiração profunda. Ela sente um calor que sobe da nuca. Uma expansão nos ouvidos. E então, o quarto some. Não há teto. Há só folhas cintilantes. O risco, o medo e a promessa se unem num instante. Quando ela abre os olhos, a pomada desapareceu. Como um segredo que nunca existiu. As mulheres sorriem umas para outras. Há cumplicidade naquele sorriso. Não por vaidade, mas por saber que o mundo não entenderia. No castelo de Monteval, havia rumores de uma igreja dos sonhos, onde os incensos alucinógenos eram soprados no rosto dos fiéis. Algodão embebido em aromas misturados com pó de beladona, para elevar a alma à divindade. Depois da missa, dizem que os monges anotavam em silêncio o que viram. Visões de luz,
corredores infinitos, vozes ausentes pedindo perdão. Mas nada era publicado, porque tais experiências iam contra a lógica ortodoxa. Elas existiam, mas eram sombras escondidas entre paredes de pedra. Em feiras, prostitutas vendiam pós que traziam risos. Havia pacotes finos, pó de rosa seca com um toque de cinza de nozes, vendidos por moedas pequenas. Consumidores tomavam com água ou com remendo de pano molhado sob a língua. Alguns retinham o riso por horas. Outros choravam pela perda de um filho que nunca tiveram. Histórias corridas pela madrugada. Mas de uma coisa ninguém falava. A mistura era corpo e memória. O êxtase era fragmentado e muitas vezes violento. No entanto, no final da noite, algumas mulheres conseguiam descansar sem sonhos, como se o voo tivesse limpado a mente, e o ritual, discreto, quase invisível, se tornava cura. Você já imaginou como um pequeno toque poderia te levar para outro lugar? Ou como um risinho, vindo do nada, poderia ser resultado de uma poção secreta? Se você ainda está acompanhando, com os olhos pesando e os pensamentos se abrindo como pétalas lentas, comente. O voo está só começando. E respire fundo, porque em breve falaremos de incensos alucinógenos, mel louco e até insetos que provocavam sonhos. Amanhã começa com um suspiro suave. Uma luz pálida banha os vitrais da capela, e por um instante, o tempo parece suspender sua pressa. Dentro da igreja, monges derramam incenso sobre brasas vivas. Mas aquele aroma típico está diferente. Juntem estiveram as gotas de meimendro seco com resina perfumada. Fizeram um fumo denso, tão doce quanto perigoso. O ar pulsa, o silêncio pesa e os olhos fecham, sem aviso. Este era o incenso místico, combinação proibida de resinas e ervas que, em doses controladas, causavam visões sagradas ou delírios corteses. Fiéis ajoelhavam-se e enxergavam colônias de luz. Outros choravam, falando línguas estranhas. E alguns ficavam quietos, como feridos pela beleza daquilo que não podiam dizer. Mas nada registrada oficialmente. A igreja permitia o êxtase, se fosse interpretado como graça divina, desde que fosse silenciado. Do outro lado da janela, as abelhas trabalham. São abelhas que polinizam rododendros. Seu mel é diferente do mel dourado comum. Chamado de mel louco, ele causava euforia breve, tontura, sonhos vívidos, vômitos e, às vezes, morte. Curandeiros viajantes traziam potes do mel alucinógeno como tesouro. Em aldeias humildes, algumas pessoas misturavam uma colher do mel com leite e esperavam ouvir cantos. Mas o preço era alto demais. Durante uma posse real, um conde serviu o mel em taças. Alguns convidados desmaiaram. Outros vomitaram no salão principal. E um poeta celebrou visões de pássaros de fogo, antes de nunca mais acordar. Ainda assim, o risco tinha sua beleza. Também havia insetos. Besouros, especialmente do tipo que se alimentava de champanula, eram triturados e misturados em pó, servido com pão fresco. A princípio, nada parecia diferente. Depois de alguns minutos, o coração acelerava, os olhos brilhavam e o mundo tremia. Relatava-se que nobres escondiam aquele pó em frasquinhos dentro do manto, como se fosse semente de sonho. Mas o pó trazia também alucinações em que o comedor via fantasmas do passado, ou se via dançando com cavaleiros mortos, ou enfrentando a própria sombra. Enquanto isso, nas tabernas camponesas, os frequentadores usavam suco de papoila seco para aliviar insônia e provocar sorrisos estranhos no escuro. Entre gargalhadas profundas e soluços repentinos, o suco era bebida em pequenos goles, acompanhado de histórias que ninguém contava à luz do dia. No mosteiro, eremita ao norte, dizem que ergot, fungo que cresce no centeio,
causou epidemias de convulsões e visões coletivas de fogo. Chamaram aquilo de Noites das Chamas, Dança dos Demônios. Mas, para alguns, era experiência de fé intensificada. Você vê, numa época sem psicologia, sonhos e delírios eram manifestações da alma, ou chamas do inferno. Não havia meio termo. Na aldeia de Breglia, uma viúva chamada Ada misturava pó de beladona num vinho envelhecido. Metade dose ritual, metade cura. Ela dizia: o mundo dói demais, mas a visão alivia a alma. E entre um gole e outro, sorriam, mesmo sabendo do risco. Ao cair da noite, uma conflagração de cheiros preenche as ruas. A doçura do mel, o amargor da mandrágora, o perfume cindido do incenso e a poeira invisível de insetos que embala vozes. Porque no mundo medieval, usar substância psicoativa era menos caso de polícia e mais pacto secreto. E silencioso. Já pensou que, lá atrás, sem anestesia química ou drogas sintéticas, o ser humano inventava misturas para voar com a mente? Talvez isso responda porque algumas pessoas dançavam sozinhas na escuridão. Se você ainda está flutuando no sono que essa história oferece, comente: vejo luz ou estou delirando? E respire fundo. A seguir, vamos conhecer os curandeiros, os monges rebeldes e o julgamento silencioso da igreja em relação a essas práticas. A vela estala. O corredor de pedra cheira a mofo e incenso. O silêncio do mosteiro não é pacífico, é tenso, carregado, como se cada sombra escondesse uma confissão não feita. Ali vive irmão Bartolomeu, monge copista, servo discreto e alquimista nas horas mortas. Em sua cela, entre salmos e salgueiro, guarda pequenos frascos com líquidos de cores distintas. Alguns são óleos essenciais, outros mais perigosos. Bartolomeu descobriu, em um manuscrito persa, que certas raízes fervidas em leite causam estado de leveza espiritual. E ele, que sempre quis conversar com Deus sem intermediários, decidiu provar. Naquela noite, sentado em meditação, tomou 3 goles da infusão de mandrágora com lótus azul. Em minutos, sentiu-se flutuar. Viu letras brilharem no pergaminho. Ouvia cânticos em idiomas esquecidos. Sentia a presença de um divino, mas não do Deus da disciplina. Era outro, mais antigo, mais ambíguo. Ao voltar, chorou e decidiu. Não contaria a ninguém, mas anotaria tudo. No interior das aldeias, curandeiros e curandeiras sabiam o que o mosteiro ainda engolia em silêncio. Substâncias que expandiam a mente eram tanto remédio quanto oração. Tanto veneno quanto revelação. Mas a fronteira era moral. E a moral, naquele tempo, era monopólio da igreja. Muitos curandeiros foram presos por heresia. Outros sumiram em fogueiras. Não por causarem mal, mas por proporcionarem visões sem bênção oficial. A questão não era o que se via, era quem permitia ver. Na aldeia de Vilmar, uma mulher chamada Ellen foi acusada de bruxaria. Seu crime? Distribuir compressas de raiz de meimendro a mulheres com insônia. Diziam que ela acordava os olhos que preferiam ficar fechados. Foi levada para julgamento, amarrada, queimada com silêncio. Mas, anos depois, outras mulheres continuaram suas receitas, agora em segredo. A igreja alternava seus discursos. Ora chamava o delírio de pecado, ora de revelação mística. Santa Hildegarda, por exemplo, teve visões gloriosas após febres e foi canonizada. Mas Marta, da vila de Grés, que viu anjos após mastigar semente de datura, foi condenada como endemoniada. Ambas viram, mas só uma tinha nome aceito. O julgamento não era sobre ver. Era sobre quem podia ser ouvido depois de ver. Os monges, como Bartolomeu, continuavam seus experimentos com discrição. Em uma carta nunca enviada, escreveu:
O vinho que me deram no ritual era leve, mas o que preparei com folhas da minha cela me levou a um lugar que nem os sinos conhecem. Enquanto isso, nas florestas, as mulheres velhas sussurravam entre si. A igreja quer tirar nossa planta, mas nunca sentiu sua raiz no peito. E continuavam, porque havia coisas que só uma mente aberta conseguia ouvir, e coisas que só uma consciência alterada podia curar. Você já pensou que o que hoje chamamos de espiritualidade já foi considerado crime? E que algumas das experiências mais profundas foram vividas por pessoas que jamais puderam contar? Se isso ecoa aí dentro, comente. Nem todo voo tem permissão. E respire fundo. Na próxima parte, vamos atravessar as fronteiras entre o erótico e o místico, quando a viagem da mente tocava o corpo. A noite está quente demais para o inverno. Na vila de Mirelle, um grupo de mulheres se reúne à beira do rio. Não há risos, mas também não há medo. Só sussurros e um perfume de folhas amassadas. Uma delas carrega um frasco âmbar. Dentro, uma mistura de óleos, flores e algo mais. Raízes de datura, vinagre de lavanda e um toque de leite de figo. Não é para beber, é para ungir. Elas aplicam nos pulsos, atrás das orelhas e entre as pernas. Sim, entre as pernas. Porque ali, naquela parte do corpo tão vigiada pela moral cristã, era onde a pele mais absorvia o unguento do voo. Dizia-se que, aplicando ali, as mulheres podiam voar em sonho. Mas não apenas isso. Sentiam calor, sensações expansivas, como se o próprio desejo fosse oração. E assim, entre olhares e suspiros contidos, elas flutuavam, sem sair do chão. A igreja, claro, detestava. Porque o prazer nunca foi visto como caminho. Foi cruz. Mas ali, na margem do rio, o prazer era libertação. Corpo e alma não se contradiziam, se abraçavam. Nos mosteiros, monges relutantes anotavam relatos de mulheres que, após ungir-se com essas pomadas, relatavam ter encontrado anjos de carne. As descrições oscilavam entre visões místicas e orgasmos disfarçados. Uns chamavam de delírio demoníaco, outros de heresia sensorial. Mas ninguém ousava perguntar: e se o corpo também for templo do divino? Em uma vila distante, uma jovem chamada Marice escreve em pedaço de couro: não sou santa, mas quando fecho os olhos com o óleo nos lábios, Deus dança comigo. Esse fragmento foi encontrado séculos depois. Hoje está perdido num museu sem legenda. Mas naquela noite, Marice dormiu como se fosse estrela. Afinal, o erotismo na Idade Média era mais reprimido do que negado. E onde há repressão, há transbordamento. Os ungüentos serviam de ponte. Alguns casais faziam uso conjunto. Esfregavam as substâncias nos corpos nus antes de deitar-se sob a lua. Diziam que as almas saíam do peito e se encontravam por cima da pele. Na manhã seguinte, ninguém falava disso. Mas os olhos diziam tudo. Entre as práticas mais secretas estavam as danças sob efeito de incenso com essência de artemísia. Mulheres dançavam sozinhas, por horas. Movimentos fluidos, olhos entreabertos, gemidos suaves. Chamavam aquilo de oração do ventre. Mas a Inquisição chamava de possessão lasciva. Algumas foram presas, outras fugiram. Muitas sumiram sem deixar rastros. Mas outras deixaram herança, como a senhora Gerta, que ensinava às jovens que o corpo não é pecado, é instrumento. Se você souber usá-lo, ele canta. No fim, o êxtase era total. Não apenas alucinação, mas conexão, expansão, explosão e, paradoxalmente, paz. Já pensou que, talvez, o prazer também seja uma forma de transcendência? E que por séculos houve gente se curando por dentro com toques proibidos e poções sussurradas? Se você sentiu isso aí dentro, comente. Meu corpo também sabe voar. E agora, respira devagar. A próxima parte vai descer ainda mais fundo.
as crises, os riscos, os delírios que deram errado e os corpos que não voltaram do voo. O sol mal nasce, mas o corpo de Aldegunde já está gelado. Encontraram-na deitada num campo de urtigas, olhos abertos, sorrisos cortados. Na mão, um frasco de barro rachado. Dentro, vestígios de leite com mandrágora e raiz de meimendro. Não foi assassinato. Foi excesso de liberdade. Na Idade Média, quando alguém não voltava de um transe, não havia médico que entendesse. Chamavam de maldição ou castigo. Mas os curandeiros sabiam. Nem todo o corpo aguentava abrir portas demais. Aldegunde era jovem, curiosa. Queria ver tudo de uma vez. Uma semana antes, havia dito: quero encontrar o rosto de Deus no fundo dos meus olhos. Encontrou outra coisa e nunca mais falou. Casos assim não eram raros. Na vila de Germont, uma mulher correu nua por 3 dias após usar pomada nos mamilos. Dizia ver fogo no céu e cavalos com línguas de prata. Quando voltou, não reconhecia a mãe. Chamava o próprio nome em terceira pessoa e dizia que havia conversado com um homem feito de vidro. Alguns chamavam isso de loucura, outros de contato com dimensões interditadas. Mas poucos entendiam o que significava passar do ponto, porque o corpo, ao contrário da alma, tem limites. As visões também sangram. Os portais também cobram entrada. Nos mosteiros, monges relataram irmãos que, após experimentos com vinhos alterados, começaram a ver demônios entre as letras dos salmos. Um deles, Silvanus, arrancou a própria língua. Disse que era a única forma de silenciar as vozes que vinham das letras dançantes. Foi canonizado em silêncio, ou apagado dos registros. Em camadas mais pobres da sociedade, os delírios tinham menos glamour. Um camponês que tomava chá de erva do diabo para esquecer o frio acabava dormindo no meio do campo, nu, em meio à neve. Alguns voltavam, outros não. E havia ainda os surtos coletivos. Sim, surtos coletivos. Quando o ergot, fungo do centeio, contaminava pães inteiros, vilas inteiras tinham noites de dança. Corpos se contorcendo, gritos sem voz, risos que doíam no estômago. Chamavam de maldição de São Vito. Mas era intoxicação. Claro, sem microscópio e sem ciência, tudo era espírito, ou demônio. E no fundo, o medo era de admitir. O desejo de fugir da realidade era maior do que o medo da punição. Nas noites mais escuras, algumas mulheres saíam em grupo para os campos. Levavam uma vela, um copo de vinho adulterado e uma única pergunta: até onde posso ir sem deixar de ser eu? Algumas voltavam em silêncio. Outras nunca mais sorriam. Porque o risco maior não era morrer, era perder-se. O voo, quando dá errado, não é queda, é exílio. Você já pensou qual é o limite entre expansão e dissolução? Quantas pessoas, hoje mesmo, procuram visões sem saber que podem encontrar labirintos? Se você ainda está aqui, ainda ouvindo com olhos fechados e pele arrepiada, comente: nem todo voo tem chão. E respira mais uma vez. No próximo capítulo, a jornada muda. Vamos conhecer os raros casos de sabedoria. As mulheres e homens que conseguiram domar a visão e transformar o êxtase em ensinamento. Nem toda viagem termina em abismo. Algumas florescem como trilhas. Em um vilarejo afastado da Borgonha, vivia uma mulher chamada Elzearda. Velha demais para se curvar, sábia demais para ser ignorada. Diziam que ela havia passado por 3 mortes simbólicas, uma no corpo, outra na mente, e uma terceira que só ela compreendia. Mas ali estava, firme, olhos de pedra brilhante, e um sorriso de quem conhecia o fundo do poço. E a saída. Elzearda usava substâncias como se fossem notas musicais. Misturava raiz de angélica com um sopro de pólen fermentado. Tomava em jejum,
antes do nascer do sol. Assim, a mente se abre enquanto o corpo ainda dorme, dizia. Ela não delirava, não corria pelos campos, não gritava visões. Ela escutava e depois escrevia. Seus escritos falavam de portais de silêncio, de espelhos que não mostram o rosto, mas os medos, de vozes que não gritam, mas acalmam. Mulheres vinham de longe para aprender com ela. Mas havia regras. Aqui, ninguém voa sem saber voltar. Ninguém bebe se não sabe o que quer curar. Na Idade Média, esses domadores do êxtase eram raros e perigosos para a estrutura, porque não viam as ervas como pecado, nem como milagre. Viam como ferramenta. No mosteiro de Islin, um monge rebelde, Anselmo, criou um pequeno laboratório do espírito. Ali, estudava o uso de compostos em microdoses. Misturava papoula a incenso e observava o comportamento dos irmãos. Percebeu que pequenas quantidades não provocavam alucinação, mas ampliavam a escuta e a fé. Escreveu em seu diário: Deus se faz ouvir melhor quando a mente não grita. Mas Anselmo nunca foi canonizado. Foi esquecido e, talvez por isso, mais livre. Em uma colina remota, 3 mulheres guardavam uma biblioteca invisível. Não era feita de livros, mas de experiências narradas. Cada visitante, após uma viagem segura, era convidada a contar tudo. A estrutura era simples. Um quarto com paredes de barro. Uma tigela com chá de verbena e damiana. Silêncio. E escuta. A história era registrada com símbolos em tecidos. Cada tecido, um mapa. Cada mapa, uma rota de retorno. Essas mulheres entendiam o que muita gente ainda busca hoje. Não basta viajar. É preciso saber traduzir. Por isso, seus tecidos hoje dormem em museus, sob etiquetas arte popular anônima. Mas talvez fossem manuais de voo. Havia também os que usavam o êxtase para ensinar. Como Davi, o escultor de pedra que, após uma experiência com mel de rododendro, começou a entalhar rostos com expressões de pureza tão intensa que até os padres desconfiaram. Nunca vi o rosto de Deus, mas vi algo parecido em mim. E agora, só quero colocar para fora. Sua obra foi destruída por temor de idolatria. Mas dizem que uma de suas esculturas está enterrada sob a capela de São Roderico. E que em noites de solstício ela brilha. Se é verdade, não importa, porque o brilho é da história. Você já pensou que nem todo uso de substância é fuga? Alguns são retorno. Alguns servem para escutar e não para esquecer. Se essa parte te tocou com calma, comente. Eu quero lembrar, não fugir. E agora, respira. No próximo trecho, vamos entrar na velhice dos viajantes, como essas mulheres e homens guardaram suas visões e o que deixaram para o mundo, mesmo sem nome. Na encosta da colina de Vern, vive uma senhora que não fala mais. Seu nome era Lurena. Hoje chamam de a que ouve os pássaros sem olhos. Ela não fala, mas observa. E quem passa por ela sente, que foi vista por dentro. Lurena foi das que voaram muito. Pomadas, vinhos, fumos. No corpo jovem, tudo era luz. Mas com o tempo, a visão mudou. O corpo já não reagia como antes. O coração batia com mais aviso. E os sonhos, antes coloridos, passaram a vir em preto, cinza e silêncio. Ela então parou. Não por medo, mas por respeito. E passou a ensinar sem dizer. Quem se senta com ela ao pôr do sol, ouve uma história sem palavras. E chora. Porque ali se entende o que ninguém explica. A velhice na Idade Média não era vista com carinho. Corpos velhos eram evitados, sabedoria acumulada, ignorada. Mas entre os viajantes do êxtase, os velhos eram tesouros. Não pelo que podiam fazer, mas pelo que haviam visto e guardado. Em uma vila costeira, um homem chamado Theodric usava conchas como diário.
Gravava pequenos símbolos em cada uma, representando as visões que tivera em diferentes fases da vida. Ao todo, mais de 300 conchas. Quando morreu, seu neto espalhou as conchas no mar. E por dias, ondas carregaram aqueles fragmentos de sonhos, como se o oceano também tivesse curiosidade. Em outro lugar, uma senhora chamada Sabeth mantinha um jardim só com plantas alucinógenas, mas não colhia nenhuma. Ela dizia: agora só cuido, já viajei, já voltei. Agora, deixo crescer. Sua neta certa vez tentou tomar uma folha de beladona. Sabeth apenas olhou, e a menina desistiu. Não por medo, mas porque entendeu. A visão precisa esperar o tempo certo. Nos arredores de conventos, monges antigos guardavam cadernos escondidos. Alguns manuscritos registravam experiências profundas sob o efeito de ervas e incensos. Mas ninguém sabia onde estavam, ou se realmente existiam. E talvez seja melhor assim, porque o verdadeiro legado não está em páginas. Está no silêncio que vem quando a viagem termina, e algo dentro de você permanece, desperto. Muitos desses velhos não deixaram filhos, mas deixaram alunos. Alunos que não aprendiam a receita, mas o limite, que não buscavam o delírio, mas o equilíbrio. E com isso, a sabedoria flutuava no ar, como perfume sem nome. Você já se perguntou o que acontece com aqueles que já viram demais? Talvez eles estejam por aí, quietos, olhando, não tentando impressionar, mas lembrando. Se essa ideia pousou aí dentro como uma pena suave, comente. Eu escuto o silêncio dos que voltaram. E respira fundo. Porque na próxima parte, vamos conhecer os julgamentos finais. Como o tempo apagou essas histórias. E como algumas delas continuam vivas, mesmo sem serem ditas. Não há lápide para Elzearda, nem registro para Bartolomeu, nem tecido guardado com o nome de Sabeth. Essas pessoas que ousaram ver foram esquecidas com método, porque a história oficial não tem paciência para quem viaja por dentro. Só registra reis, batalhas e leis. Mas existiram tribunais. E existiu fogo. A Inquisição, em sua fúria por controle, não caçava apenas bruxas de nariz torto e caldeirão. Caçava todo e qualquer sinal de liberdade da mente. Pomadas, pecado, ervas, heresia, riso solitário no campo, possessão. Algumas mulheres foram presas por carregarem raízes de datura na sacola. Nem haviam usado. Só guardavam. Mas guardar poder já era crime. Outras foram acusadas de voar à noite, de dançar sozinhas sob a lua, de sorrir para o nada. E o nada, naquela época, era perigoso demais. Nos mosteiros, monges como Anselmo sumiram de repente, transferidos ou doentes. Na verdade, silenciados. Porque a igreja queria controlar até os caminhos internos da fé. E fé com visões sem supervisão. Era rebeldia. Mesmo séculos depois, muitos textos sobre ervas e êxtase foram queimados ou arquivados como folclore, ou delírio medieval. A ciência, quando chegou, também não quis saber. Preferiu rir da ignorância do passado, em vez de perguntar: o que essas pessoas estavam realmente buscando? Hoje, poucos sabem que o mel louco existiu, ou que o ergot causava visões, ou que havia técnicas precisas para dosar mandrágora. A maioria pensa que eram histórias ou mitos, mas os tecidos bordados com relatos ainda respiram em museus. As conchas de Theodric, mesmo que perdidas, podem voltar à praia um dia. E os olhos de Lurena, mesmo calados, ainda observam. Talvez o esquecimento tenha sido intencional. Talvez foi medo, porque há algo muito perigoso em permitir que alguém conheça a si mesmo, sem precisar de ninguém. Na Idade Média, a autonomia da consciência era um risco institucional. Por isso apagaram nomes, por isso quebraram frascos, por isso enterraram histórias. Mas, como você sabe,
Algumas sementes nascem mesmo no escuro. Você já pensou quantas histórias foram apagadas não por serem erradas, mas por serem livres? E que talvez parte de você esteja aqui para lembrar? Se essa ideia acendeu uma lamparina aí dentro, comente. Eu me lembro dos que esqueceram por nós. E respire fundo, porque agora só falta a última parte, a grande conclusão, o voo final, que não precisa mais de ervas, nem de mel, nem de medo. Não há fumaça nesta sala, não há pomadas, nem raízes em infusão, mas você está aqui, imerso, calado, flutuando entre palavras. O voo continua. Porque, no fundo, essas histórias não são apenas da Idade Média. São nossas. São sobre esse desejo que você tem de sair de si e, ao mesmo tempo, mergulhar mais fundo dentro de si. O nome muda. Hoje chamam de escapismo, ou espiritualidade, ou ansiedade. Mas a raiz é a mesma. A busca por sentido, quando o mundo parece pequeno demais. As mulheres que se ungiam no escuro, os monges que escreviam visões em segredo, os homens que dançavam com o pão envenenado, todos eles só queriam abrir a mente e voltar melhores. E muitos conseguiram, mesmo que a história tenha escondido, mesmo que o tempo tenha apagado os nomes. Você ouviu tudo isso agora, e dentro de você, algo mudou. Talvez não saiba o quê, mas sente, porque o verdadeiro êxtase não precisa de planta, precisa de presença. Você pode estar deitado, olhos quase fechando, respiração mais lenta, mas algo em você está desperto. E isso é voo. O mundo moderno tenta nos entreter o tempo todo, mas poucas vezes nos convida a silenciar. As histórias de hoje fizeram isso. Te convidaram a desacelerar, a lembrar que existe uma mente mágica em você e que talvez você não precise sair do quarto para viajar. Basta escutar. E então, como foi essa viagem? Se chegou até aqui, me diga. De onde você ouviu tudo isso? E que horas são aí agora? Fez frio por dentro? Sentiu algum calor escondido na pele? Comente. Eu também já voei sem asas. E se quiser mais jornadas como essa, já sabe o que fazer. Se inscreva, ative o sino e volte sempre que quiser. Lembrar que o invisível existe. Agora, boa noite. Ou melhor, boa viagem para dentro de você. Fim.